Estamos lendo o livro de Números, vamos começar agora, capítulo 3. Estas, pois, eram as gerações de Arão e de Moisés no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são estes: o primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes que foram ungidos a quem ele consagrou para administrarem o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram diante do Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai, e não tiveram filhos. Porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão seu pai. Então disse o Senhor a Moisés: Faze chegar a tribo de Levi, e põe-nos diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. Eles cumprirão o que é devido a ele e a toda a congregação diante da tenda da revelação, fazendo o serviço do tabernáculo. Cuidarão de todos os móveis da tenda da revelação, e zelarão pelo cumprimento dos deveres dos filhos de Israel, fazendo o serviço do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, de todo lhes são dados da parte dos filhos de Israel. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que desempenhem o seu sacerdote, e o estranho que se chegar será morto. Disse mais o Senhor a Moisés: Eu mesmo tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Porque todos os primogênitos são meus. No dia em que feri a todos os primogênitos na terra do Egito, santifiquei para mim todos os primogênitos em Israel, tanto dos homens como dos animais, meus são, eu sou o Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai: Conta os filhos de Levi segundo as casas de seus pais, pelas suas famílias. Contarás todo homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou conforme o mandado do Senhor, como lhe for ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi, pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas famílias: Libni e Simei. E os filhos de Coate, pelas suas famílias: Anrão, Izá, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari, pelas suas famílias: Mali e Muzi. São essas as famílias dos levitas, segundo as casas de seus pais. De Gerson era a família dos libnitas e as famílias dos semeitas. São estas as famílias dos gersonitas. Os que dele foram contados, segundo o número de todos os homens da idade de 1 mês para cima, sim, os que deles foram contados eram 7.500. As famílias dos gersonitas acampar-se-ão atrás do tabernáculo ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. E os filhos de Gerson terão a seu cargo a tenda da revelação, o tabernáculo e a tenda, e a sua coberta, e o reposteiro da porta da tenda da revelação, e as cortinas do átrio, e o reposteiro da porta do átrio, que está junto ao tabernáculo e junto ao altar, em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. De Coate era a família dos Anramitas, e a família dos Izaritas, e a família dos Hebronitas, e a família dos Uzielitas. São estas as famílias dos Coatitas. Segundo o número de todos os homens da idade de 1 mês para cima, eram 8.600 os que tinham a seu cargo o santuário. As famílias dos filhos de Coate acampar-se-ão ao lado do tabernáculo para a banda do sul. E o príncipe da casa paterna das famílias dos Coatitas será Elisafã, filho de Uziel. Eles terão a seu cargo a arca e a mesa, o candelabro, os altares e os utensílios do santuário com que ministram e o reposteiro com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi
será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Ele terá a superintendência dos que têm a seu cargo o santuário. De Merari era a família dos Malitas e a família dos Musitas. São estas as famílias de Merari. Os que dele foram contados segundo o número de todos os homens de um mês para cima eram 6.200. E o príncipe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Eles se acamparão ao lado do tabernáculo para a banda do norte. Por designação, os filhos de Merari terão a seu cargo as armações do tabernáculo e os seus travessões, as suas colunas e as suas bases, e todos os seus pertences com todo o seu serviço, e as colunas do átrio em redor, e as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. Diante do tabernáculo para a banda do oriente, diante da tenda da revelação, acampar-se-ão Moisés e Arão com seus filhos, que terão a seu cargo o santuário, para zelarem pelo cumprimento dos deveres dos filhos de Israel, e o estranho que se chegar será morto. Todos os que foram contados dos levitas, que Moisés e Arão contaram por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todos os homens de um mês para cima, eram 22.000. Disse mais o Senhor a Moisés: conta todos os primogênitos dos filhos de Israel, da idade de um mês para cima, e toma o número dos seus nomes. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, e o gado dos levitas, em lugar de todos os primogênitos entre o gado de Israel. Moisés, pois, contou como o Senhor lhe ordenara todos os primogênitos dentre os filhos de Israel, e todos os primogênitos, pelo número dos nomes, da idade de um mês para cima, segundo os que foram contados deles, eram 22.273. Disse ainda mais o Senhor a Moisés: toma os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel, e o gado dos levitas em lugar do gado deles, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Pela redenção dos 273 primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, receberás por cabeça 5 ciclos, conforme o ciclo do santuário os receberás. O ciclo tem 20 geiras. E darás a Arão e a seus filhos o dinheiro da redenção dos que excedem o número entre eles. Então Moisés recebeu o dinheiro da redenção dos que excederam o número dos que foram remidos pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel, recebeu o dinheiro 1.375 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro da redenção a Arão e a seus filhos, conforme o Senhor lhe ordenara.